Obrigado, Bárbara. Agradeço a você, a Gabriela, a Decision, pela oportunidade de aqui estar, né? Representando também o coordenador, João Batista Vilhena, que cuida, né? É o idealizador e o coordenador de gestão comercial, MBA Gestão Comercial da Fundação Getúlio Vargas. Nós estamos aqui com a intenção de fazer uma introdução, tá, ao tema de negociação e administração de conflitos, que no caso do MBA Gestão Comercial tende, né, um pouco mais também, é claro, para exemplos, né, e convergências às áreas comerciais, né, como não poderia deixar de ser, né? Então, essa a ideia do nosso encontro é proporcionar para vocês um legado, algo que vocês possam tirar desse investimento de aqui estarem, né, durante esse período e, ao mesmo tempo, entenderem, né, como que a FGV conseguiu se reinventar nesse processo da pós-pandemia. Eu estava lá no dia 14 de março, em São Paulo, interior de São Paulo, numa outra conveniada. Nós temos 110 cidades em todo o Brasil, mais de 50 conveniados, a maior cobertura geográfica de pós-graduação do mundo de uma única instituição, tá? Então, a FGV tem essas características, né, que colocam ela como recorde mundial. O Think Tank, por exemplo, é uma outra onde ela é líder na América Latina e está despontando aí nos primeiros lugares, tanto na América quanto na Europa. Enfim, aquelas que são os think tanks, né? Aquelas instituições mais influentes na sociedade e no próprio meio acadêmico. Então, a FGV, ela se reinventou, né? Nós tivemos que modificar, né, na impossibilidade de prosseguir, né, presenciais, e aí, né, fomos aí para a parte técnica e depois, é claro, a mais importante, a didática, para chegarmos a um ponto em que hoje nós temos até um produto, né, Bárbara, que está sendo já disponibilizado, que é o MBA Live, que é para aqueles que desejem até prosseguir nesse modelo, ou seja, nós conseguimos desenvolver uma aula que não era nem EAD, né, nem presencial, mas ela estava num híbrido de proposta presencial, mediada por uma plataforma digital. Então, essa é a ideia e que tem, acredito, tem tido sucesso, pelo menos nas turmas que eu atuo e de muitos colegas, tem sido bem aceito nesse regime de exceção, que é esse momento de pandemia, né, que muitos chamam de novo normal, mas eu gostaria de denominar ainda anormal. Eu acredito que o novo normal, né, ele vai ser avaliado no pós-pandemia, né? Eu acredito que aí nós ainda estamos vivendo um processo de transformação. E como todo processo de transformação, ele ainda não é definitivo. E se não sendo definitivo, eu acredito que adiantar algumas coisas como o novo normal seria um pouquinho de presunção. Mas usando esse termo, a gente define uma situação nova, né? Não tá errado usar, é só entender que ele não é definitivo, tá? Então, a nossa missão aqui, dando um tempinho para aqueles que normalmente não conseguem chegar às 19 horas, mas também em respeito aos que chegaram. Estamos agora com 35 pessoas, mas com mais de 300 inscritos, né, Bárbara? As pessoas sempre têm aí algumas dificuldades em estarem se apresentando, nós respeitamos, mas, enfim, esperamos fazer aí algo atrativo para que vocês possam levar daqui. Volto a dizer, uma introdução à disciplina. Ou seja, se você, ao fazer a disciplina depois do MBA, vocês não vão ter esse exatamente mesmo trecho de aula repetido. Vocês vão ter, né, o início da disciplina de uma forma diferente e que vai continuar agregando valor a partir daqui. Muito bem. Aqui no Zoom, é uma plataforma adotada pela FGV, porque ela possibilita aos professores os recursos didáticos bastante interessantes. Nós utilizamos o
o PowerPoint, como vocês vão ver, na mesma forma que utilizaríamos em sala de aula. Nós poderíamos estar, não vamos fazer por uma questão de quantidade de tempo, a separação em salas de trabalho para que vocês façam as dinâmicas. Existe uma infinidade de recursos, né, que são utilizados mais a depender da disciplina, se ela é mais para exatas, se ela é mais para humanas, ou seja, no caso comportamental. Não podemos deixar de esquecer que negociação e administração de conflitos é uma disciplina clássica. E o que nós temos a dizer com isso? Ela está presente em praticamente todos os MBAs e naqueles que ela ainda não está, se não me engano, só o de GFCA, nesse momento, que é Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, ela provavelmente vai entrar, porque, enfim, é 360 graus. Todos nós temos que entender como melhorar, né, como nos autoconhecermos e como melhorar as nossas relações interpessoais, né, principalmente visando resultados otimizados. E esses resultados otimizados, eles vão se dar com o cliente interno, ou seja, aquele cliente que está dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, né, esteja acima, seja par, ou esteja, falando tecnicamente, subordinado, né? Claro que esse abaixo aí é apenas numa dimensão funcional, né? O ser humano é o ser humano com valores independentes. E aí, claro, né, fazer com que tudo se mova harmonicamente, lembrando que, né, os conflitos estão aí, né, e muita coisa que nós vamos ver aqui e durante as nossas aulas vão servir, inclusive, no fórum pessoal. Né? Então, do pessoal ao profissional, por isso uma disciplina clássica, né? A negociação e administração de conflitos, que já se chamou negociação, que já se chamou negociação comercial, enfim, que já teve vários nomes, ela chegou no modelo ideal, porque ela abrange, a depender do MBA, aquilo que o público-alvo espera, aquilo que é melhor para vocês. Ok? Alguma pergunta, colegas, antes de nós iniciarmos os nossos slides? Ok. Mas nós teremos momentos aqui de interação bastante interessantes. Vamos lá. Sim, eu gostaria de pedir para vocês, vamos desburocratizar, apesar do Zoom nos proporcionar, se vocês olharem aí embaixo, onde está o nome de vocês, tem lá Raise Hands, Low Hands, né, para você pedir a palavra, tá? Isso até aparece aqui para o professor, mas fiquem tranquilos de interromperem de viva voz. Professor, dá licença para fazer seu comentário, para fazer sua pergunta. O máximo que eu vou fazer é concluir o meu raciocínio e aí já atendo vocês. Isso é legal, faz parte de uma interação, tal qual haveria em sala de aula, é muito comum e, assim, de repente, desburocratiza um pouquinho a questão das ferramentas, que às vezes as pessoas nem descobrem onde estão ainda e aí podem não ficar represando a sua dúvida, podem falar e nós estaremos atendendo, tá bom? Muito bem, negociação e administração de conflitos. Como nenhuma outra disciplina de gestão, nós não poderemos deixar de abrir a nossa fala sem falar um pouquinho do cenário mundial, tá? Não sou um economista de formação, mas estou aí há mais de década na fundação e tendo o privilégio de conviver com grandes economistas. Daí, claro, sempre aprendendo. E lembrando aqui, né, nós temos que ser especialistas, e já fica a dica, mas também especialistas, né? Então, nós temos que entender um pouquinho de tudo, e isso se torna diferenciais competitivos, tá, dentro da nossa carreira. Então, vamos lá. O cenário econômico mundial, ele já vinha não muito bem, embora, né, alguns indicadores norte-americanos e alguns países
mostrassem o contrário, né? Tanto é que a reeleição de Trump, né? Eu estava dentro de uma sala de aula no início do ano e, né, nós acabamos discutindo brevemente esse assunto, né, onde, né, ali estava sendo considerada já uma reeleição praticamente conquistada. Vejam como é que são as coisas, né? No pós-pandemia e mediante o próprio estilo dele, né? E uma série de outros fatores que são ameaças, né? Que nós chamamos na análise SWOT, que é uma ferramenta muito usada na administração, onde nós temos ameaças e oportunidades dentro de um cenário externo. E temos os pontos fortes e pontos fracos dentro de um cenário interno das empresas. É algo que pode ser aplicado, o coach, por exemplo, ele utiliza isso para que as pessoas façam seus planos de ações, né? Fortaleçam seus pontos fortes, trabalhem seus pontos de melhoria e, assim, capitalizem também, né? Transformando ameaças em oportunidades. Se não conseguir, pelo menos neutralize, né? Ou então crie estratégias para sobreviver a elas, né? Como nós veremos aqui. Porque, afinal de contas, nós estamos num ambiente de alta complexidade, tá? Que pode beirar, em alguns momentos, a um pouco caótico, né? Ou seja, o de alta complexidade é quando surgem novas regras, né? É um cenário de permanente mudança. O caótico já não, ele já não tem regras, né? Então, é um cenário que realmente pega a todos de uma forma desprevenida, uns mais do que outros, evidentemente. Mas, com a pandemia, tudo se agravou e nós temos hoje uma crise global, uma recessão global, que nós não víamos desde o início do século XX, né? Marcadamente, lembrado historicamente, pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E concomitante com a gripe espanhola, que atingiu a Europa e fortemente a América, né? Levando uma situação de alguma forma semelhante. Já no cenário Brasil, a coisa não está melhor, né? Na verdade, nós já vínhamos há anos num processo de desgaste, num processo de descontrole e a coisa simplesmente piorou, né? Haviam as perspectivas em cima de uma retomada do crescimento econômico, mas, né, isso, devido a uma série de fatores que todos nós conhecemos, políticos, econômicos, sociais, mas principalmente políticos, nós fomos apanhados num momento bastante delicado, assim como em alguns outros países. E eu diria que essa imagem eu poderia trocar. Eu trabalho muito com a imagem conceito, tá? Porque ela tenta evocar tudo o que eu quero colocar comentando elas. Na verdade, esse rapaz aí, ele não deveria estar só equilibrado, né? Ele deveria estar de pendurado, né? Na verdade, o nosso empresariado ele está numa condição onde ele está segurando para não cair, digamos, num abismo, e ali ele está perdendo força à medida que ele está tentando, de alguma forma, ou segurar ou se reerguer para escapar da situação. Pode falar. Deve ser algum microfone que está ligado. Muito bem. Aí que, indo em frente, nós temos uma consideração que as pessoas muitas vezes não associam com negociação e muito menos com negociação em conflitos, que é pensar em business intelligence, inteligência de negócios. E o business, claro, é a palavra-chave aí, já que negociação, né? Negócios são business. Então, nós precisamos entender de uma série de coisas que estão nessas nuvens, né? Então, inteligência, o processamento dessa inteligência, a frequência em que nós analisamos, que tipo de tecnologia nós usamos, né? Qual é o modelo de gestão,
qual é o conhecimento que nós temos, CRM, para falar de empresas, né? Uma série de fatores, né, que, inclusive, remetem até um vídeo curto da IBM, que eu nem coloquei aqui hoje, mas que nós podemos retratar, né? Eles dizem o seguinte: as empresas que terão sucesso no século XXI, em particular no século XXI, serão aquelas que conseguirão obter as suas informações na medida em que elas estão sendo produzidas, em tempo real. E eu diria até que, sob o ponto de vista de inteligência, estratégia de negócios, as empresas que vão conseguir ter sucesso serão aquelas que vão conseguir utilizar de uma inteligência chamada antecipativa, que vai conseguir fazer com que ela possa prever determinadas situações e aí, é claro, errar menos, né? E aí nós temos na imagem seguinte, aí o tabuleiro de xadrez, que é bastante evocativo. Esses jogadores são exímios em, primeiro, estudar. Eu não vou falar aqui oponente, tá? Que é uma palavra que a gente evita usar em negociação, tá? Até porque, segundo o conceito de Harvard, nós temos que separar a pessoa do problema. Então, ele é ali um outro player, que é o termo perfeito, né? Jogador, que estará ali exercendo o seu papel e trabalhando com a gente. Então, tem jogadores que conseguem prever 10, 15 possíveis lances do oponente, seja qual for a pedra que ele vai usar. Evidentemente que aí não são os peões que são os visados, né? Mas é o rei, a rainha, a torre, o cavalo, o bispo, né? Que são os principais movimentos, né? Então, é isso. E aí vocês podem me perguntar, mas Mauro, como fazer isso? Isso parece, né, uma loucura. Não, na verdade, isso já é feito, né? Se nós trabalharmos, por exemplo, na perspectiva de bolsa de valores, o pessoal lá utiliza a inteligência antecipativa. E aí nós temos que driblar as chamadas, né, decifrar uma coisa fantástica do mundo atual, né? As chamadas fake news, né? Saber ler as entrelinhas e, com isso, discernir sobre o que, de fato, uma informação no jornal mais fidedigno, aí, com maior credibilidade, possa estar, né, informando para a gente. Por quê? Porque a verdade ela não vem à tona simplesmente, né? Os jogos de poder geopolíticos, eles são revestidos, né, que é uma estratégia de marketing, né, revestido de ideias, revestido de intenções dúbias. E nós demoramos um pouquinho a entender o real sentido de determinada informação. Então, isso é trabalhar numa visão estratégica. Isso é trabalhar com inteligência. E, é claro, isso vai impactar, vai refletir em negociação. Qualquer tipo de negociação, né? Existem aquelas que são feitas a 10 mil pés de altura, a 800 quilômetros por hora, né? Num jato, um Learjet, onde, de repente, são decididas. Por que essa altura? Por que esse local? Para minimizar as interferências possíveis que gerem informações de última hora que possam influenciar a tomada de decisão, aumentando ou diminuindo o preço, por exemplo, de uma negociação, tá? Que possa chegar por meios, né, que hoje nós temos, que usamos, mas que não podemos controlar totalmente. Então, tem um computador ligado daqui, tem um computador ligado dali, e tem informações chegando, mesmo nessa altitude que eu falei. Então, vejam, isso pode mudar o rumo das negociações. Então, chega um ponto que, para ter tomado uma decisão, tem que estarem ali as pessoas que têm o poder e que, é lógico, né, chega um limite de tempo em que você gastar mais tempo na negociação
é mais prejudicial do que você ter alguma, ou essa ou aquela informação estratégica que possa levar a um ganho suplementar. Então, aí a equação muda. Você tem que trabalhar, né, rapidamente, né, em função do tempo. E o tempo é inexorável. O tempo é a única variável que nós não podemos comandar. Perdeu, perdeu. Tá? Por isso, nós precisamos estar muito atentos a isso. E aí vem, nesse leque de inteligências, nós podemos destacar 8, que são extremamente importantes para o universo de gestão e que vocês provavelmente verão ao longo das disciplinas no MBA da Fundação Getúlio Vargas. São elas a inteligência empresarial, a inteligência em vendas, a inteligência financeira, a inteligência de marketing, a inteligência humana, essa fundamental, tá? Fundamental, capital humano. Lembrem-se, né? A tecnologia, a inteligência artificial, nós vamos perder o nosso espaço de mercado, o trabalhador. Vejam, a economia está mudando e o papel do agente econômico está mudando. Haverá lá, tem estatísticas avassaladoras para 2030, 2050, com o nível de desempregados, mas vejam, as pessoas vão ter que acompanhar as tendências e as transformações. Aquelas que acompanharem, com certeza, terão trabalhos. Eu digo isso, gente, porque hoje eu acompanho o LinkedIn, né? Aliás, a FGV está aí se destacando, né, como a primeira no mundo no LinkedIn, tá? O que é um dado bastante importante, ou seja, nós somos seguidos pelos headhunters, por aqueles que contratam, e nós temos aí o indicador, né, de que as empresas estão cada vez mais tendo dificuldades para contratar nesse momento, com mais de 13 milhões de desempregados em dados oficiais e outros que chegam a 30 milhões pelos dados não oficiais, que estão aí, né, de uma forma ou de outra, fazendo bico, fazendo trabalhos informais. Tá? Isso já ocorre há muito tempo, não é de agora e não é da pandemia. Então, nós precisamos analisar, né, o quanto a gente tem de informação inteligente, realmente crítica. Né? Essa é a palavra, crítica. Então, a inteligência humana ela é essencial. Né? Em projetos, nós dizemos, né, fez o desenho do projeto perfeito, foi tudo calculado, vários computadores estavam envolvidos, mas naquela soldinha mal feita, a nave explode, o avião cai, uma série de coisas acontecem. Então, nós temos que entender que o capital humano ele é fundamental, ele vai ser cada vez mais exigido, vai precisar estar cada vez mais preparado, mas ele não vai ser indispensável. Depois a inteligência antecipativa, eu já até comentei, a competitiva, né? Muito ligada ao pensamento de Michael Porter, e a inteligência tecnológica, né? Onde nós pensamos, puxa, estamos dominados pela tecnologia, ações da Tesla despontando. A Tesla nem é a maior vendedora de veículos do planeta. Mas aquilo que a Tesla está trazendo e a tendência dela para o século XXI já aponta ela como líder de mercado. E é por isso que as ações dela estão do jeito que estão. Então, vejam como é importante nós entendermos, né, sobre esse ponto de vista das tendências. Então, quem faz a tecnologia? O homem. Né? Na Segunda Guerra Mundial, morreu pobre num quarto de hotel em Nova York. Porém, o seu legado, né, foi muito bem trabalhado, e a empresa Tesla não tem a ver diretamente com a família Tesla, mas usou o seu nome porque ele foi o idealizador dessas e de outras formas de avanços tecnológicos. Olha só, hein? Einstein dizia, ao ser chamado de gênio, de fato ele o era, ele dizia assim, eu não sou gênio, quem é gênio é o Tesla. Então, imaginem qual era a competência desse homem. Muito bem. Antes de entrar aqui
na etapa introdutória de negociação, já que nós fizemos uma visão de negócios, né, que é tão importante quanto, e agora que nós estamos acrescidos com um contingente de mais pessoas, eu pergunto para vocês, alguma dúvida do que vocês viram até aqui? Por favor, estamos todos aprendendo, estamos aqui para tirar dúvidas. É uma aula mesmo, tá? Inclusive, ao término, terá o meu e-mail disponível e, enfim, estarei à disposição até mesmo depois da aula. Ok, alguém respondeu aqui no chat. Estão todos tímidos ainda, né? Fiquem à vontade, mas enfim, ou então não tem dúvida nenhuma. Vamos lá. Tá claro. Obrigado, Marco. Então vamos em frente. Vamos prosseguir agora entrando. Vejam que eu gosto de explicar as coisas na essência, né? É legal você entender algumas coisas nas suas origens. Então nós vamos ver um pouquinho da negociação nas suas origens, realmente, tá? Então vamos lá. Bem, esse é um cenário de negociação muito conhecido, né? Executivos aí, inclusive, com trajes, né, a rigor, em suas mesas. Hoje, eu diria que essas posturas estão até flexíveis, né? O blazer sem a gravata, etc. Isso vai depender com quem nós estamos negociando, qual é a cultura daquele, se for uma negociação internacional, daquele povo. Enfim, nós temos que considerar todo um contexto de negociação. Tá? Lembrando que nós precisamos entregar aquilo que as pessoas estão desejando de nós, e não aquilo só que nós pensamos que é bom para elas. Esse é o princípio da empatia, né? A melhor de todas as tias, nós temos a simpatia. Bati o olho, gostei. Não sei porquê, mas eu gostei. Simpatizei. A lei dos carismas. Bati o olho e não gostei. Vejam que eu não olhei para vocês. Então, essa é a antipatia, que já não é uma tia tão legal, né? Ah, mas o que acontece? Não sei, eu não fui. Aquela pessoa, quando chegou, não sei, ela vai ter que me convencer. Acontece. Né? E a empatia é a nossa capacidade de nos colocar pensando como o outro pensa, sentindo como o outro sente. Isso não é fácil. É o aprendizado de uma vida. Tá? Então, nós precisamos entender muito bem como trabalhar isso dentro de nós, né? Intrapessoalmente, de uma forma endógena, do grego endo, interno, né? Para que nós possamos, intra, mesma coisa, do grego interno, para que nós possamos buscar esse autodesenvolvimento. Mas eu pergunto para vocês, respondam aí, sim ou não, eu nem vou sair daqui da tela. Um bebê, ele vem ao mundo, nascituro mesmo, né? Ele tem fome, ele começa a chorar. Ele tem uma dorzinha, ele começa a chorar. Colegas, por favor, me ajudem. Isso é uma negociação ou não é? Sim ou não? Não precisa escrever no chat, não. Pode abrir o microfone e falar. É a forma dele se expressar, né? A única forma que ele conhece. Acho que sim. Negociação. É uma forma de expressão, correto? Quem mais? Não deixa de ser uma negociação também, né? Não deixa de ser uma negociação, exatamente. Que mais? Ele está pressionando também. Pressionando. Então, olha só. Mais do que uma negociação, é uma negociação coercitiva. Não vai dar o peito para esse menino. Não vai trocar a fralda dele. Não vai dar a mamadeira para ver o que acontece. Né? Mães e pais aqui, né? Eu tive essa experiência e eu sei como é que é. É bem assim. Eu fui aquele pai que participava, tá, gente? Então, realmente é assim que funciona. Agora eu pergunto para vocês. Ele já se desenvolveu o suficiente para ter essa técnica de negociação?
entendo que não. Como que ele consegue? Necessidades, né? Não sei, imagina. Perdão, ficou baixo o áudio. Necessidades? Necessidade. Necessidade é um ponto. Mas o que ativa essa reação que ele sabe que vai ter um efeito sobre nós? É um instinto, né? Instinto. É isso aí. Matou, Patrick. Todo mundo falou certo, mas essa era a palavra que eu buscava, tá? O instinto. Por quê? Olha só, na nossa evolução, até chegar, né, lá no Pithecanthropus erectus, mas antes dele, no hominídeo, no humanoide, há mais de 10 milhões de anos, 10 mil anos, perdão, o homem chega, ele tem toda uma evolução, a natureza tem uma evolução. Então, o primeiro cérebro é o reptiliano, né? Nós temos ele, né? Ele está ligado aqui à nossa coluna vertebral, mas ele é pequenininho, ele está no centro do cérebro e ele comanda os nossos instintos: fome, sexo, necessidades, sobrevivência, aquela sensação do Homem-Aranha, né? Do medo, né? De prevendo alguma coisa que pode atacá-lo. Isso tudo está no cérebro reptiliano. E ele é o resultado da armazenagem atávica. Ou seja, aí sim, tem milhões de anos de evolução envolvido. Mas, na evolução do cérebro, nós vimos e identificamos dos mamíferos o chamado cérebro límbico, que é uma massa, né, característica nos mamíferos e que gera o ser gregário. E é por isso que nós gostamos de estar em grupos. É por isso que nós gostamos de estar em sociedade. Porque, na verdade, tem uma conotação. Já para qualquer tipo de mamífero, né, e você pode analisar os leões, os macacos, e talvez o maior exemplo do mamífero, mais inteligente, que usa mais o cérebro do que o homem nesse momento, que é o golfinho, eles vão estar sempre juntos. O golfinho ele tem uma capacidade quase telecinésia, tá? Telepática. Ele realmente se comunica com o outro golfinho e tenta se comunicar com o ser humano. Ele usa quase 20% da capacidade cerebral. As neurociências corroboram isso. Nós ainda estamos caminhando para esses 20%. Né? Estamos entre 10 e 20, a depender de cada ser. Então, vejam, a coisa é complexa. Depois da evolução, quando vem o homem, surge o neocórtex, que é a última camada do cérebro, tá? Que diz respeito mais às emoções, à inteligência, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, com as suas funções. Não dá tempo da gente entrar nesse tema fascinante aqui. Então, a criança ela já está munida de uma série de equipamentos sensoriais, etc., que vão possibilitá-la agir pelo instinto. E ela começa já a negociar com os seus pais, familiares, médicos, enfermeiros, enfim. E aí ela vai crescendo. Aí você pensa, todo pai, toda mãe pensa, não, agora ela vai crescer, a situação vai ficar mais sob controle, né? Os problemas vão diminuir. Mas nessa idade aí, agora, ela começa a querer andar, tal, e vem aquela coisa, né, de querer alguma coisa e não conseguir, né, por disciplina dos pais, e a forma dela negociar continua sendo chorando, dando birra, uma série de coisas. Cresceu um pouquinho, a gente pensa, bom, agora aquela fase passou, mas as fases vão mudando, tá? E a gente tem que entender, é por isso que o ser humano é fantástico, porque ele tem as suas complexidades, eles são únicos, como dizem aí alguns, as crianças não nascem com manual, então nós passamos a ter que entender cada um. Aliás, se você tiver 3 filhos, provavelmente, né, nós já vimos depoimentos diversos, os 3 terão características diferentes, o que é legal, né? Mas significa o quê? Que nós não poderemos rotular, né, o tratamento, porque um vai ser mais sensível a isso, outro vai ser mais sensível àquilo, a forma de falar, a forma
de muitas vezes disciplinar, etc, etc, etc. Então, aí veja que a expressão do semblante, né, mostra numa linguagem não verbal, ela não está gritando, ela não está chorando, mas a sua expressão não verbal está dizendo que ela está absolutamente indignada. Inclusive, na interpretação de programação neurolinguística, né, nós nunca podemos rotular essas coisas. Os braços fechados significam está fechada para o diálogo também, não está afim de papo, né? Então, naquele momento, ela está desapontada, né? Tudo é relativo, tá, gente? Quando se trata de ser humano. Muito bem. O fato é que, com a ajuda do marketing, porque o marketing ele é maquiavélico, tá, gente? É uma ciência que a gente precisa estudar, né? Porque ela é fantástica, né? Ajuda a vender, ajuda isso. Então, vejam, no merchandising, por exemplo, se vocês forem numa loja, né? Lojas americanas e tantas outras, vocês podem ver que aquilo que a criança quer está na altura dos olhos dela e ao alcance da mão dela. Então, essa é a verdadeira estratégia de marketing para os produtos principais. Para o adulto, ele vai estar, né, normalmente na primeira, segunda posição da gôndola. São os produtos mais caros e as marcas melhores. À medida que vai descendo, em geral, no merchandising bem feito, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar aqueles produtos de combate, aqueles produtos mais baratos, a não ser que uma mesma marca ocupe todos os espaços, o que de repente também acontece, tá? Então vejam, olha só o dedo em riste da mãe. Então vejam, ali ela já está numa negociação onde a mãe está sendo coercitiva. É desse jeito, coloca de volta lá, dessa vez você não vai ganhar. E se você, né, fizer escândalo, pior vai ficar. Então vejam, aí nós já temos uma definição, uma leitura de estilos de ambas as partes, né? Porque a criança também já sabe definir os pontos fracos dos pais, né? Tanto é que a primeira atitude da criança é negociar em separado. O pai pede para o pai, opa, meu pai autorizou. Aí vai na mãe, a mãe não autoriza. Ah, mas meu pai autorizou, aí vira uma briga em família, porque mãe e pai vão discutir, e, enfim, acaba ficando aquela situação. Então vejam como a criança ela é hábil em fazer isso, tá? E é um processo que ela nota, verifica e se aproveita das situações. Se os pais tiverem harmonia, em sintonia, eles vão bloquear, por exemplo, essa ação nos filhos. E percebendo que a criança já fez isso uma vez, eles não vão deixar que ocorra novamente. Mas existe uma fase de pré-adolescência, né? Onde as coisas ainda ganham maior complexidade. Porque aí, gente, essa é uma fase muito importante, muito mal compreendida até hoje. Na verdade, o adolescente ele está pressionado entre a superestrutura da sociedade, que é o mundo nos colocando regras, leis, imposições, em todos os sentidos, da moda, do colégio, do estudo, das necessidades que as pessoas entendem. Você precisa ter supridas de fora para dentro, independente da sua vontade, e aquela influência da infraestrutura familiar. Então, o jovem ele tenta chegar à autenticidade, mas é muito difícil, né? E nessa fase, nessa idade ainda, ele provavelmente não vai conseguir, tá? E aí os pais têm que ter muito diálogo, muita paciência, muita argumentação, muita negociação para, entendendo o estilo do adolescente, do pré-adolescente, do adolescente, chegar lá, num resultado, como diria o modelo de Harvard, ganha-ganha. Existem casos que nós vamos precisar até de auxílio médico, né? Porque realmente existem transtornos, não é patologia, transtornos específicos na mente nessa idade. Então, às vezes, a negociação não será suficiente. Enfim, chegamos à idade adulta. E o que acontece?
aquelas pessoas que entraram muito cedo na faculdade, né? E que depois foram para o mercado de trabalho, já durante a faculdade ou imediatamente depois, elas vão conquistar seu espaço. E aí entra, já em sala de aula na universidade, mas muito mais no mercado, a competitividade, tá? A disputa por um espaço profissional, né? E aí nós temos vários fatores, né? Isso considerando o mundo ideal, né? Vamos imaginar que o jovem, a jovem escolheram certo a sua profissão. Porque, às vezes, eles fizeram direito porque tinha lá o pai, o tio, o avô, uma pessoa que eles amavam, que tinha essa profissão. E eles achavam bonita. Eles tinham o alter ego, eles idealizaram. Eu sei disso, porque dentro da Fundação Getúlio Vargas, eu fiz muita orientação de carreira. Então, o que eu mais fiz foi atender pessoas que estavam querendo corrigir sua trajetória, e muitas vezes a correção, para não fazer outra graduação em mais 4, 5 anos, ela pode vir, às vezes, através de um MBA, né? Então, é onde você entende esse processo, né, com muita experiência. Então, vem a pergunta, e eu abro para vocês. Colegas, os conflitos, eles são realmente necessários? A unanimidade é burra, né? Acho que a gente evolui com os conflitos. Exatamente. Aliás, tem até aquela frase, né, Daniel? O pessoal diz aí que a voz do povo é a voz de Deus, mas acho que, né, nós podemos passar por essa etapa aí que não tem nada a ver, né? Você falou, unanimidade é burra, né? Então, é isso aí. Na verdade, é aquela massa que vai numa direção só num estado de pânico. Pode estar indo para o abismo, né? Tem filmes que trabalham isso muito bem. O Destino do Poseidon, em qualquer uma das duas versões que vocês assistirem, eu sou cinéfilo, eu gosto muito dessa parte, vocês vão ver isso, né? O livro ainda é mais instigante, onde você vê a minoria acaba sobrevivendo, a maioria, infelizmente, mesmo guiado pelos oficiais do barco, elas acabam morrendo. Então, é isso aí, né? Em situações de pânico, nós precisamos de uma coisa chamada inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela vai nos ajudar muito a discernir por nós mesmos e não nos deixarmos levar nessas decisões, tá? Então, vamos lá. Realmente, tá? Os conflitos, eles existem, são inevitáveis, né? Se nós fôssemos pegar aí um exemplo de uma frase do Evangelho, ali diria Jesus, né? Onde uma ou mais pessoas estivessem reunidas, lá eu estaria, né? Bastariam 2. Só que, infelizmente, é o contrário. Onde uma ou mais pessoas estiverem presentes, lá existe um conflito. Ele pode até não estar declarado, mas ele existe. Então, porque às vezes a pessoa está pensando diferente e ela não quer entrar em choque, ela tem uma natureza mais tímida, né? Ela não quer entrar em debates, ela não quer desgastar o relacionamento. Então, isso não é legal, porque a gente pode e deve conduzir, né, a administração de conflitos de forma racional, controlando, como já disse, as emoções, para que possamos nos entender, né? Na verdade, a dialética, a maiêutica de Sócrates, tudo isso já eram diálogos que nos permitiam, né, nos auto-encontrarmos mais e ajudarmos as outras pessoas, né, a saírem de situações difíceis também. Então, prosseguindo, nós temos aí uma outra pergunta que, né, não quer calar. E aí nós temos a famosa queda de braço, né? O que mais ocorre nas negociações. Por quê? Porque as pessoas estão competindo, né? E aí se viu por baixo, né, os dólares. Mas eu pergunto para vocês, quais as principais motivações desses conflitos? Por que a gente entra tanto em conflito?
Por que que os países entram em conflito? Por que os estados entram em conflito? Por quê? Nas nossas empresas, os cargos. Simples. Interesses diferentes, escreveu o Rafael. Interesses diferentes, sim. O que mais? Podemos citar como exemplo. Vamos lá, vamos logo na veia. Qual é o... Interesses pessoais, né? Oi, pode falar, perdão. Interesses pessoais. Interesses pessoais. Legal isso aqui, porque isso vai levar a algo chamado posição, né? Que é um ponto de inflexibilidade em cima do interesse pessoal. Olha só, tivemos mais uma participação no chat, que foi, deixa eu ver aqui, divergências de ideias, defesa do ponto de vista. É isso aí. Tá, mas vamos lá. Qual, na opinião de vocês, é a maior ambição que pode levar, ser um dificultador para, né, gerar conflitos, dificultando uma negociação na forma como ela deveria ser, construtiva? O maior de todos. Pensar somente em seus ganhos. Beleza. O sentimento de perda. Sentimento de perda é algo que leva a um desconforto, né? O outro lado, existe uma desconfiança. O sentimento de perda, ele tem relação exatamente com a falta de confiança ou com a quebra de confiança. Mas existe algo superior a isso. Eu coloquei umas notas de dólar lá na imagem, né? Vocês traduziriam isso como? Será que é só dinheiro? Poder? Poder, Joel. É isso aí. Eu aposto que todos vocês tinham pensado nisso de alguma forma. Só que com outras palavras. O poder. Por que que nós vemos pessoas aí, até no mundo político, né? Elas vão lá, elas estão com 80 anos, elas estão lá em Brasília, estão nos hotéis, estão rastejando lá para chegar lá na Câmara, no Senado, mas elas não saem de lá. É só uma distração para a cabeça? Ela está rica, tem fazenda, tem isso, tem aquilo lá, tem imóveis fora do país, tem netos. Por que que ela não consegue desprender para cuidar da sua vida e ser feliz? Por uma coisa chamada poder. É uma ambição que não tem fim. Aí ela começa a justificar. Estou fazendo pelos meus filhos. Estou fazendo pelos meus netos. E depois ela vai, né, fazer pelo infarto, né, pelo derrame, por uma série de coisas. E aí vai ficar aqui para o espólio para ser ainda disputado, né, arduamente, de forma não civilizada pelos herdeiros, né? Então, vejam, é um processo que chega a ser quase irracional. Mas é isso que move o mundo. A diferença é que o poder, e aí, gente, esse é um conceito que vai com a gente durante todo o curso de negociação e vai estar com a gente aqui durante todo o nosso encontro. A presença da ética é que vai fazer diferença entre o uso do poder adequadamente ou o uso do poder de uma forma criminosa até, tá? Então, é isso que nós precisamos entender. O poder, né, levando aí a frase de Maquiavel, os fins justificam os meios, é um poder que pode não ter limites e, portanto, pode gerar situações, muitas vezes, não só incontroláveis, mas absolutamente desastrosas. Vamos voltar um pouquinho. Essa imagem, tá, foi obtida pelos antropólogos de Cambridge, num sítio arqueológico no Quênia, tá? Há não muito tempo atrás. Na verdade, eram várias imagens, eu trouxe apenas essa.
Lá, eles têm calculado esses fósseis entre 10,5 e 14,5 mil anos. Tá? E lá eles viram que naquele local, pelas pessoas atingidas e machucadas, havia tido uma luta. Uma das primeiras guerras retratadas arqueologicamente, descobertas pelo homem na ciência atual. Então vejam, lá atrás, na sociedade primitiva, né, e pela caixa craniana, não era um Homo erectus ainda, um Homo sapiens, né? Podia ser um homem de Cro-Magnon, um homem da China, nesse caso o homem da China não, né, porque está na África, mas enfim, nós temos aí um humanoide, um hominídeo. Mas a partir do momento que ele teve consciência de si, ele já começou a disputar, competir com os outros, tá? Para obter água, para obter comida, para preservar a sua fêmea, para preservar aquele seu pequeno grupo, que ainda vivia em cavernas ou palafitas. Tá? Então, vejam, isso é ancestral. Se é ancestral, está no nosso DNA. Na verdade, se vocês analisarem a nossa biologia, o que acontece na relação sexual, né? Uma disputa de espermatozoides para ver quem fecunda primeiro o óvulo para se transformar em ovo, em um outro ser humano. Então, a competição, ela está no macrocosmos, ela está no microcosmos. Só que ela também precisa ser administrada. E é lógico que aqui o homem, ele não tinha razão, né? Se bem que hoje nós estamos vendo algo diferente. O homem adquire a razão, mas a inteligência torna ele mais mortífero. Né? Se nós analisarmos, o homem evoluiu em moralidade, em ética, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Né? Vamos lá, 2000 anos antes, ao tempo de Jesus, se um soldado romano, você cruzasse com ele numa das suas províncias, né? Se ele não fosse com a sua cara, ele simplesmente te pespassava de espada, o corpo ficava caído no chão, ele não era preso, não tinha sindicância, não tinha nada, e ele ia prosseguir a vida dele. Às vezes ele nem ia sair do lugar, ele ia continuar conversando com outro soldado a respeito do que aconteceu. Então vejam, né? Existem pessoas que dizem até que não mudou. Mudou, sim. Senão nós nos teríamos autodestruído. Porque Albert Einstein também fala, quando ele viu a explosão em 45, de Hiroshima e Nagasaki, fez aniversário há pouco, agora no mês de agosto, né? Dia 6, 75 anos, se não me engano, de Hiroshima. Então, olha só, se o homem, ele disse o seguinte, eu não sei quando vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu posso afirmar que a Quarta Guerra Mundial, o armamento serão paus e pedras, porque o homem vai voltar à sociedade primitiva, porque ele vai se autodestruir. Se sobrar alguém, esse alguém vai viver em condições subhumanas. Então, vamos lá, mas o que eu quero dizer de tudo isso não é debater a essência da guerra, mas é para nós entendermos algumas coisas que estão em nós. A competitividade ela é importante? Ela é importante. Nós somos homens de vendas, homens de negócios, estamos fazendo MBA, talvez, de gestão comercial, embora, como eu disse, isso aí é aplicado em vários MBAs. Mas nós precisamos entender por que nós queremos tanto o primeiro lugar do pódio, porque só serve a medalha de ouro, porque ninguém lembra do segundo lugar do campeonato de cada estado, ou às vezes até do campeonato brasileiro. Então vejam, a não ser os mais aficionados de futebol, de Fórmula 1, de alguns esportes, nas Olimpíadas, então, nem se fala, né? O segundo e terceiro lugar, esquece quem foi o país, só se for realmente um estudioso da área. Então, o que acontece é que está arraigado dentro do nosso DNA vitória sobre derrota.
significa vida sobre morte. O homem quer viver. Ganhar, portanto, tem a conotação de viver. E viver é para os fortes, já diria Nietzsche, né? Aquilo que não me mata me deixa mais forte. Então vejam, olha aí, por que que na modernidade, em todos os tempos, a gente vai simplesmente polindo isso? Né? Isso é expresso pelo desejo de ganhar. E aí tem umas notas voando, mas as motivações das pessoas são diferentes. Tem pessoas que querem o reconhecimento mais do que o dinheiro. Tem pessoas que querem a promoção mais do que o dinheiro. Tem gente que quer dizer assim, para si mesmo, eu vi, eu vim e eu venci. A frase de César, né, chegando em Roma, antes de ser assassinado. Mas o fato é que desejo de ganhar. Né? E, por outro lado, nós temos algo atroz, que também dificulta muito a vida do ser humano, que é, em contrapartida, o medo de perder. Então, essa é a dicotomia do ser humano. E tem horas que nós estamos de um lado, então nós estamos de outro. Às vezes nós somos mais ousados, às vezes nós somos mais conservadores. Isso vai depender da tipologia humana, estilos psicológicos diferentes, perfis psicológicos. E é por isso que nós precisamos trabalhar em grupo, para aprender a negociar em grupo. Por quê? Porque nós temos talentos diferentes. Agora, é diferente daquela situação, né? Dos mamíferos, na evolução do cérebro. É porque juntos nós podemos fazer mais. E agora, com a pandemia, nós aprendemos para alguns, outros já sabiam, algo mais interessante ainda. Nós podemos trabalhar juntos, estando fisicamente separados. Isso já existia em algumas empresas, né? Eu trabalhei, eu não falei aqui no começo, mas enfim, meu objetivo não é fazer apologia ao meu currículo, mas eu trabalhei, né, em alguns lugares que foram para mim, universidades, MBAs, né? Fui gerente do Itaú, da Unilever, da General Motors, da Loctite, consultor de mercado. Então vejam, isso é o que há de mais importante e é o que vocês vão ter em sala. Professores que sabem o que estão falando, porque viveram, foram executivos, estão no mínimo como consultores. Tá? Então, o que acontece é que nós vemos nas empresas, eu vi, por exemplo, na Unilever, na década de 90, ela acabou com todos os escritórios fora de São Paulo. Eu já trabalhava em home office, em hotel office, porque eu viajava muito. Então, algumas coisas, né, simplesmente agora vão estar sendo incorporadas, volto a dizer, nesse chamado novo normal, que eu, Mauro, prefiro chamar de anormal, haja vista que nós não chegamos num ponto de estabilidade de novo normal. Então, estamos a caminho de algo. Enquanto estamos a caminho, não vamos batizar ainda como novo normal. Né? Vamos entender isso como um estado anormal. Afinal de contas, andar de máscara, será que vai ser para sempre? Né? Não ter uma vacina, será que vai ser para sempre? Enfim, a própria ciência se contradiz um pouco nesse caso. Por quê? Porque está tudo muito às pressas. Né? Nós vivemos uma situação globalizada e que está unindo e também dividindo determinadas forças. Por quê? Porque é uma tendência muito grande do ser humano permanecer em competição. Mesmo nisso tudo, China e Estados Unidos, olha aí. União Soviética e Estados Unidos, não por causa da União Soviética, ela estava interessada em se unir ao Trump. Por que eles queriam se unir? Uma visão entre linhas, que o povo americano não entendeu e jamais vai admitir. Mas o Trump é um homem de negócio. Por favor, eu não sou a favor do presidente, tá? Trump, o estilo dele não me agrada. Mas ele é um homem de negócio. E ele estava vendo a relação dele com o Putin como uma relação de negócio. E ele viu que ele tem a ganhar em associação com a União Soviética. Inclusive, os dois juntos são os únicos que poderiam, por assim dizer, rivalizar com a China. E está aí, no Oriente Médio, né? Ela se propôs a reconstruir o porto do Líbano. Ela comprou a dívida dos países quebrados da Europa, principalmente ali para o lado do Mediterrâneo, Península Ibérica. Ela comprou a dívida de vários países, está com investimentos na África. Ela está substituindo a União Soviética na Venezuela. Ela está
E é por isso que vocês estão vendo aí uma guerra tecnológica. Não quero a China aqui, né, no TikTok, e uma série de outras coisas, né, no 5G. Por quê? O mundo anglo-saxão, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, estão vendo que o domínio dela, da tecnologia da informação, vai gerar infiltração. Então, vejam, olha só como é interessante essa questão de negócios, de estratégia, de leituras subliminares, e nós entendermos, né, nas entrelinhas algo que pode ser. Tudo que eu disse pode não ser verdade, mas que faz muito sentido também faz. Então, nós temos que considerar as possibilidades. Um bom negociador, ele considera todas as possibilidades, né, e tenta ver o outro não como um rival. Porque, afinal de contas, o marketing, que já teve marketing de guerra, marketing de guerrilha, né, que se apropriavam das estratégias de generais, né, prussianos, americanos, né, ou mais atrás, lá, Sun Tzu na Arte da Guerra, para adaptá-las ao ambiente corporativo moderno, no final do século XX, isso funcionou muito, né, mudou a estratégia. Para que nós vamos ficar brigando, gastando dinheiro? Vamos fazer as fusões. E vamos ficar mais fortes. Olha o Itaú e o Unibanco. Né? Então, hoje, as empresas viram, né, que a negociação é o caminho. Né? O racional acima do emocional. A união de bandeiras que muitas vezes eram opostas. Mas, analisando tudo, tinham o mesmo objetivo comum. Né? No caso aí, para os negócios, é principalmente o lucro. Compartilhar market share, espaço de mercado, etc. Então, em negociação, agora que nós entendemos melhor por que nós vivemos aí entre o médico e o monstro, né? Ah, mas espera aí, eu sou competitivo, a empresa te pede, você tem que alcançar a meta. Pô, quem é de vendas e não for competitivo, ele está ferrado, porque, na verdade, ele é cobrado, né, 48 horas por isso, nem é 24, né? É todo tempo. Mas, por outro lado, se ele agir assim no mercado, ele não vai conseguir a perenidade dos negócios, porque aquele que negocia com ele vai ver ele apenas na zona de interesse. Né? Esse cara só está querendo ganhar de mim, provavelmente está levando vantagem. Que aí nós vamos para lá para as variantes do modelo de Harvard. Né? O ideal, ganha-ganha, mas pode ser um ganha-perde, um perde-ganha ou um perde-perde. Perde-perde é o pior dos cenários. Ganha-ganha e perde-ganha vai depender do quê? Vai depender da percepção e do interesse também. Por quê? Porque se eu negociar com o Itaú a minha dívida e conseguir, né, vamos supor que eu estou devendo lá X mais Y mais Z, naqueles juros, né, de mercado, já estão sendo reduzidos pela pandemia. Né? Parece um ato de caridade, mas não, é só uma redução do lucro que eles teriam. Então, vejam, eu trabalhei no Itaú, tá, gente? Defendo o Itaú com unhas e dentes. É uma grande empresa, um dos maiores lugares que eu trabalhei. Mas isso é assim para qualquer banco. Então, vejam, né? O que acontece? Você vai negociar. Você vai conseguir uma negociação vantajosa com o banco, mesmo tendo um advogado? O banco que tem os melhores advogados do país? Provavelmente não. Tá? Mas, se você conseguiu reduzir substancialmente a sua dívida para uma parcela que você consegue pagar, você vai considerar isso ganha-ganha. No raio-x, para um investigador, para uma análise, vai ser o quê? Um ganha para o banco e um perde para o outro. Para a pessoa física, pessoa jurídica. Mas era a forma que tinha para resolver. Então, vejam, a sensação de ganha-ganha, de ganha-perde, de perde-ganha, principalmente, ela vai variar da percepção que nós temos diante de uma determinada situação. Para alguns, fiquei livre da dívida, negociei, consigo pagar esse valor por mês. Vou dormir tranquilo.
A pessoa, o referencial é esse. Tirar isso da cabeça. Não receber mais telefonema de cobrança. Então, vejam como são diversos os interesses humanos. Então, fica aí. É preciso buscar sempre uma solução que seja boa para ambas as partes. Para vocês e para mim e para vocês. A recíproca tem que ser absolutamente verdadeira. Colegas, perguntas até aqui? Não? Vamos ver um vídeo e aí, a partir disso, nós vamos fazer um brainstorm entre nós. É um vídeo, trecho de um filme, Amor Sem Escalas, onde nós vamos ver um tipo diferente de negociação, mas que é muito impactante. Porque nós temos negociação, como eu já disse, pegando o ambiente profissional com o cliente interno, ou seja, quem está dentro da empresa, o colaborador, com o cliente externo, com aqueles que a gente faz negócio, né? Entre outras empresas, no varejo, etc. B2B, B2C, etc. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar algo que é bem real no momento atual, né? Desemprego, demissão e os conflitos decorrentes disso. Então, nós vamos ver, eu peço que vocês prestem muita atenção, principalmente na segunda etapa do filme, né? Primeiro vai mostrar um monte de cenas editadas, que são vários exemplos. Mas aquilo que acontece, né, na grande cena, no grande case que nós vamos estudar, que é o da metade para o fim, é o que nós vamos analisar e é o que aconteceu em todos os outros cases, só que de diferentes formas, né? Cada um fazendo a sua argumentação. Então, vamos lá. Mas eu vou retomar isso quando a gente for trabalhar juntos. Vou habilitar aqui, vocês estarão assistindo e ouvindo o vídeo. Vamos ver. All you have to do today is watch and listen. And when I talk about a strategy packet, you hand them one of those. Sounds great. So although I wish I were here with better news, the fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company. Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job? This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me. How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night? Electricity still on? Heat still on? Refrigerator full of food? Gas tank full of gas? Going Chuck E. Cheese this weekend or something? Not me. No, my kids, we're not going to do anything. Atenção agora. What do you suggest I tell them? Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children. The positive effect? Make about 90 grand a year now. Unemployment is what, $250 a week? Is that one of your positive effects? Well, we'll get to be cozier because I'm not going to be able to pay my mortgage on my house, so maybe we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere. And I guess without benefits, I'll be able to hold my daughter as she, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for. Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping. Go fuck yourself. That's what my kids will think. Your children's admiration is important to you? Yeah, it was. Well, I doubt they ever admired you, Bob. Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. You know why kids love athletes? Oh, because they screw lingerie models. No, that's why we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams.
Well, I can't dunk. No, but you can cook. What are you talking about? Your resume says that you minored in French culinary arts. Most students, they're working the fryer at KFC, but you bust tables at Il Picador to support yourself. And then you get out of college, and you come and you work here. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? Good question. I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you. They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity here, Bob. This is a rebirth. Now, if not for you, do it for your children. Muito bem. Nós vamos fazer essa discussão juntos, mas só para mostrar para vocês, esse é um exemplo de o que aconteceria numa aula normal. Esse é um case para estudos, poderia ser dividido em salas, a quantidade de alunos por sala depende da quantidade total, claro que a gente tem um limite para estudo de caso. Em negociação, a gente começa com determinados cases, digamos, menos complexos, para chegar nos de alta complexidade, inclusive envolvendo mais pessoas. Então, vamos lá. No caso desse, que nós, volto a dizer, nós vamos fazer juntos, aí em plenário. Faça uma análise do último case apresentado no vídeo, trecho do filme Amor Sem Escalas, que evidencia como devemos ou não atuar na negociação e administração de conflitos em circunstâncias de alto estresse. Assim sendo, para um melhor direcionamento da análise, respondam primeiro, e aí nós vamos trabalhar juntos, fiquem tranquilos. A interferência não autorizada da observadora junto ao homem que estava sendo demitido acirrou ou amenizou a situação de conflito? Explique. 2. Como e com quais ferramentas e argumentações o personagem interpretado por George Clooney conseguiu reverter a situação? Justifique. E aí vamos todos nós agora trabalhar em cima disso, para que nós possamos ter uma interação melhor. Aqueles que puderem, eu sei das circunstâncias de privacidade e nós entendemos isso nas salas de aula, nas aulas regulares dos MBAs, mas quem puder estar abrindo as telas vai ser legal, porque a gente pode se ver. O ser humano gosta de estar vendo um ao outro, mas se vocês não puderem, nós também vamos entender, tá? Porque nós sabemos que tem família em casa, tem uma série de circunstâncias não ideais. Mas vamos lá. Então, indo lá para a primeira questão, qual era o contexto? Ali a empresa do George Clooney, dele não, onde ele trabalha, ela é contratada para reengenharias, Então ela vai para fazer os desligamentos. Ela não vai fazer todo aquele processo que o gestor tem que fazer, dar feedback, tarará, 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 até o momento do desligamento. Já vai para o desligamento. Por quê? Porque ela vai ser responsável também, em alguns casos, na reinserção no mercado do profissional. Então, sempre há um conflito nessa hora. Então, as empresas, estrategicamente, nos Estados Unidos, no Brasil, algumas vezes também, já fui contratado em consultoria para fazer reengenharias e tive que fazer esse papel. A gente primeiro tenta fazer a gestão de talentos, remanejar. Não conseguindo, infelizmente, o desligamento acaba acontecendo. E aí, nós vamos para esse momento que é doloroso, mas precisa estar bem embasado. Qual foi a orientação do George Clooney? A garota estava acompanhando porque ela tinha uma proposta de redução de custos, propondo um novo modelo para aquelas tarefas, pelos custos das viagens, etc. Eles viajavam os Estados Unidos, viajam os Estados Unidos inteiros por isso. Muito bem. Ele pediu para ela ficar observando, porque ela não tinha experiência. E é claro, dá para se notar que uma situação como essa,
né? Toda experiência é pouca, porque nós estamos lidando com dramas humanos. Tem gente que vai sair dali e vai dar um tiro na cabeça, vai pular do apartamento, né? Vai tomar uma ação, né? Tá tão fora de si, vai se drogar, fora de si que vai ser atropelado, vai acabar morrendo. Então, vai descontar na família, em agressão a mulheres e filhos. Então, existe uma série de circunstâncias sociais que necessitam do amparo de pessoas especializadas. Tá? Então, vamos lá, ele pediu para ela ficar acompanhando em silêncio, para que ela pudesse perceber o grau de complexidade daquela situação e como é importante o papel deles preparados para isso nessas situações. Muito bem. Primeira pergunta, então. Se detendo naquele case que nós vimos agora na parte final. Na opinião de vocês, a intervenção, por mais bem intencionada que fosse, da jovem, digamos ali, vamos colocar ela como trainee, não era um trainee, mas ela estava ali acompanhando a operação. Ela foi bem sucedida ou não? Eu acho que não. Por quê, Patrick? Me ajuda. Porque ela já foi avisada que seria só para observar. O George Clooney já tinha uma manobra pronta. Então, ele já não estava contando com improviso. Ele já tinha um argumento e uma estratégia pronta. Né? Então, ela deixou ele despreparado para aquela circunstância. Muito bom. Olha só, como dizia Sócrates, né? Aprender é recordar. Olha só, nós estamos aqui trazendo algumas coisas. Esse é o magnífico do MBA. Né? O MBA tem um network. Network é isso. À medida que vocês participam, vocês mostram os seus viés de percepção e o que vai acontecendo. Protagonista. Pelo contrário, né? Os alunos são protagonistas junto com o professor, tá? Então, é isso aí, Patrick. Ela, né, deveria ter mais cuidado, né? Ter seguido a orientação dele. E ele, George Clooney, você já citou aí, estava preparado, que é um mal do brasileiro nas negociações. Ele não vai preparado para o cliente. O que ele não está preparado? É falta de informação. Isso a gente chama assimetria de informações. Né? É falta de empatia. Estabelecer ali um mínimo de empatia, de rapport, que é sintonia, com a outra pessoa. Principalmente no estado emocional, em geral, né? Tão dramático. Vamos lá, aqui o Zé Humberto. Ela tentou amenizar a situação, mas foi infeliz. Não leu o cliente corretamente. Show de bola. Não leu o cliente corretamente. Se ela não leu o cliente corretamente, é claro que ela foi no viés errado. E olha que o cliente, ele foi ostensivo nas suas manifestações. Ele falou ali claramente, ele estava revoltado. Né? Então, assim, é uma situação que acontece, ele não sabia, não vislumbrava um futuro, né? E ela trouxe argumentação. Agora, uma opinião aí de vocês. A argumentação dela teve um fundamento técnico. Por que ela não foi bem sucedida? Ela tinha até doutorado em Harvard, tá? Porque quem assistiu o filme vai lembrar que ela entrou lá na empresa porque ela tinha essa formação, mas não tinha experiência. Olha aqui, entendo que a observadora não foi bem sucedida devido à interferência não solicitada com um argumento, eu não consegui ler até o final, falava com, assim, aqui, ó, um argumento extremamente técnico e emocionalmente frio. Quem manda aqui é o Ricardo, tá? Nishida, né, Ricardo? Estou pronunciando correto? E ele coloca ainda, desconsiderando as evidências e argumentos do agente demitido de natureza emocional, necessidade em atender expectativas familiares. Tanto que o personagem do Clooney soube avaliar melhor e fornecer uma solução, argumentando para sonhos, objetivos de vida, etc. É isso aí. Você sintetizou. Soou frio o argumento dela.
soou acadêmico. Ela queria ajudar, mas ela usou uma argumentação que provavelmente era um estudo que ela viu na faculdade. Essa é a diferença de quem vive uma experiência profissional e adquire aquele chamado background, know-how, e daqueles que não têm essa mesma experiência. Porque, né, vão ser os teóricos. Faltou empatia, valeu, é isso mesmo. Estava pensando em argumentos técnicos, né, Josiane? Porém, não era relevante para o momento. É isso aí. Né? Ela falhou porque ela foi no viés que ela entendia ser certo. Né? E ela estava realmente um tanto quanto distante da realidade. Basta analisar aqui, colegas, a postura, a visão dela. Para nós, telespectadores aqui, parecia o quê? Ela estava ereta, né? Ela estava impecável, absolutamente profissional, mantendo o contato visual, até sorrindo. Faltou experiência, Diego, isso aí. Mas o que ela falou entrou no outro como se fosse um punhal. E aí, olha aí, o Marco falando, cometeu o erro primário. Deixa eu ver aqui, Marco. Cometeu o erro primário diante de duas pessoas sêniores, com experiências pessoais e profissionais. Pareceu até um ato de desconsideração, né? Olha aí, Leandro também. Os argumentos dela não encontraram ponto de conexão com o demitido, pois ele não conhecia o tema, argumento dela. Também tem isso. Então, vejam, ela parecia, né, pareceu fria. Então, vejam, às vezes a pessoa fala alto, gesticula, né? Os latinos, né? E aí no Rio Grande do Sul, eu imagino que vocês estão aí em Porto Alegre, em mediações, né? Mas esteja onde estiver, nós latinos, eu me incluo nisso, italianos, portugueses, espanhóis, nós somos muito de gesticular, falar alto, né? Olha a Viviane, mas mesmo sem experiência, ela estava despreparada. É isso aí. E nós falamos alto. Às vezes o falar alto pode não ofender tanto quanto falar baixo, meticulosamente, de uma forma pausada, tecnicamente, aparentemente correta, mas que vai fazer com que o conflito se acirre, ao invés de buscar uma harmonização. Então, vejam, né? Isso só por conta da análise que nós fizemos dela até aqui. Vamos lá para o George Clooney. Comece analisando a imagem do George Clooney, não a fala dele. O George Clooney parecia um pouquinho sequer com ela. Não que ele não tivesse parecendo profissional, mas o que transparecia no semblante do George Clooney? Confiança. Pode falar, colega. Segurança. Confiança. Confiança. E mais? Olha só, o jeito que ele olha, conhecimento. Mas vamos olhar, vamos... Empatia. Empatia. Rodrigo, foi você que falou? Obrigado. Tranquilidade, mas olha... Foi eu sim. Valeu, Rodrigo, obrigado. Obrigado a todos que estão escrevendo no chat também. Nem sempre, eu estou lendo rápido, nem sempre dá para acreditar o nome, mas obrigado a todos que estão participando. Se você olhar para o George Clooney, vocês vão ver que ele está triste. Ele está solidário. É igual a gente ir num velório e começar a contar piada, né, gente? Semblante de preocupado. É isso aí, tem empatia. Ele praticou ali um rapport, né, com o cliente. Um rapport. O rapport colocou no lugar dele. Sintonia. Legal. Sabe uma coisa, inclusive, Camila? Até mesmo o modo como ele se colocou na mesa, assim, a posição, se tu olhar como o cliente estava, era receptivo, né? Ele estava meio curvado também. Né? Isso. Né? Notem que ele só não fez a gesticulação agressiva, mas ele procurou criar um elo de identificação entre ele e o outro.
Isso é fundamental. E aí, quando ele começa a argumentar, ela inclusive olha assim, né? A câmera mostra ela olhando para a pasta que estava ali na frente dele. O que é aquela pasta, colegas? Dossiê do colaborador. Então, no dossiê ali, o que acontece? O George Clooney estudou antes. Nós temos que estudar antes de ter uma reunião de negócios. É imprescindível. Se for o primeiro contato, mais ainda. Quem é a empresa? Quem é o comprador? Alguém dá notícia do estilo de negociação desse comprador? Se nós tivermos que investigar isso, sondagens abertas, perguntas que façam a pessoa falar, né? Os orientais da negociação, chineses, por exemplo, eles têm aquela coisa do chazinho, de uma série de... Eu não estou falando daqueles que você vai negociar ali, container, etc. e tal. Não. Mesa de negócio de empresa mesmo. Né? Eles têm aquilo lá. Para que é aquilo lá, gente? É para apreciar o chá? É um ritual milenar que eles estão prezando? Não. Eles estão lendo seus comentários casuais, a sua comunicação corporal. Depois eles vão ver se bate com a sua comunicação verbal. E se não tem, talvez eles não conheçam o sentido disso, o ato falho de Freud, que é um conceito mais ocidental, né? E que mostra, mas que é estudado também no Oriente, né? Em psiquiatria, que mostra o seguinte, que a pessoa pode se contradizer. E nessa contradição está um sinal, uma luz amarela, que nós devemos prestar mais atenção para ver se ela não vai se contradizer em outras situações. Então, olha só como é maravilhoso e complexo a arte da negociação, porque ela vai da técnica. Todo mundo pode se transformar em negociador? Pode. Né? A disciplina está aqui para isso. Tem pessoas que têm mais predisposição? Sim. Porque nós temos algo chamado, vocês já devem ter ouvido falar, de soft e hard skills. Habilidades técnicas, habilidades comportamentais. Eu pergunto para vocês, quais são as mais importantes para aqueles que estão negociando? Claro, todas são importantes. Mas quais serão diferenciais? O maior diferencial que se pode ter? As comportamentais ou as técnicas? Acredito que as comportamentais, porque a técnica ele pode adquirir, qualquer um pode adquirir, né? Perfeito. Comportamentais, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, comunicação em vendas, criatividade, negociação. Muito bem, Débora. Débora deve ser professora também. Olha só. Então, na verdade, é isso, gente. Ela já deu um elenco aqui, por isso que eu falei. É isso aí. A técnica, por mais que seja álgebra para física quântica, a Débora está dizendo que não é professora, mas ela é estudiosa, certeza. Então, o que acontece? Ali, tudo que é técnico você pode aprender. Você pode ter dificuldade em matemática, em física, mas você vai, só se você não quiser, não tiver esforço pessoal. Agora, tem aquele que tem mais facilidade, aí é diferente. As pessoas são contratadas pelo técnico, mas elas saem da empresa por causa do comportamental. Podem escrever isso aí. Tá? Esse é um grande problema das áreas de recrutamento e seleção. E nós vamos ver isso muitas vezes lá na frente. Se essa fase não der certo, nós vamos perder o controle e só lá na frente, infelizmente, demitindo uma pessoa, que é um custo enorme para a empresa, é que nós vamos ver que nós erramos. A maior parte das empresas erra. É uma das minhas áreas de atuação. Eu posso dizer para vocês com toda experiência. Mas vamos lá. Eu gosto muito dessa frase, professor. Oi? Eu gosto muito dessa frase. Eu também. Bárbara, essa frase ela é absolutamente verdadeira. Outra frase verdadeira, Bárbara, é a seguinte. As pessoas não saem das empresas por causa das empresas. Elas saem muitas vezes por causa do seu superior imediato. Ou por alguma pessoa que faz o quê? O jogo do poder e influencia esse superior hierárquico
e está puxando o tapete de todo mundo. E ela só vai subindo e isso vai descendo. Vamos lá, rapidinho. Nosso tempo não é grande. Em liderança, todo mundo pensa, comunicação, negociação, proatividade, tudo isso, gente. Mas básico. Se o líder não for justo, não vai funcionar. Ele tem que ser reconhecido como justo. A liderança vem do exemplo. Não adianta ele falar, pessoal, vai por aqui, vamos lá, nós vamos conseguir e tal. E o cara não participa. Tem hora que ele tem que participar. Não é só delegar. Tem gente que, infelizmente, nem delega, né? Delarga. É um neologismo, tá, gente? É largar para os outros fazer. Ele não acompanha. Então, vejam, liderança é muito mais, né? E negociação entra, claro, no perfil do líder. Então, voltando, o George Clooney estabeleceu empatia, estabeleceu rapport. Agora, um dado importante. George Clooney não passou a mão na cabeça do demitido. Notem, ele pôs o dedo da ferida, mas pôs o dedo de forma diferente. Ele mostrou, e perguntou até, por quanto você se vendeu para não ter seguido a carreira da sua formação, já que você tinha talento. Não era aquele caso de ter feito um curso que no final não gostou. Poderia estar em El Picador, ele até cita. Então veja lá, o Leandro está falando, ele mexeu com o ímpeto do interlocutor. Ele provocou, né? E gerou uma reação. Ele semeou ali uma reação que só a pessoa vai poder botar para frente. A gente não sabe. Olha lá, tocou a alma, né? Quem falou aqui? A Rosângela. Tocou na alma, rever os sonhos, né? Que havia abandonado. Gente, isso acontece com a gente. Você casa, está trabalhando, tem umas metas de trabalho, mas aí vem uma gravidez, uma problemática, uma morte em família, uma doença, infelizmente se alonga, exige um tratamento caro, a gente acaba perdendo o foco e a gente acaba se vendendo para o sistema. A gente faz muito bem, a gente faz medianamente bem aquele trabalho, mas ele não é o trabalho do nosso coração. Ele não é o talento único, especial que nós podemos fazer para contribuir, não só com as empresas, contribuir para a nossa felicidade e para o universo, né? É aquele propósito maior. Tem um colega aqui que está dizendo que precisa visitar na empresa que eu trabalho. Eu passei por várias, em vários setores da economia. Algumas coisas, colegas, só muda de endereço. Por isso, sejam resilientes também, porque alguns problemas a gente vê em todas as empresas. Agora, se ele se transformar em insuportável, aí é complicado, né? Com esse talento, iria nos beneficiar muito, né? É isso aí. Então, veja, ele fez o que? Uma provocação, deu um norte, ou seja, ele não apenas demitiu, ele deixou o vislumbre de uma solução para a carreira daquela pessoa. Ele fez a sua colaboração. Ele agiu como ser humano, não apenas como profissional. Então, esse é o ir além da obrigação, né? E que só tem quem tem mais experiência, realmente. Algumas coisas não tem jeito. É necessária a experiência para que nós possamos nos sair bem. Não significa que a experiência tenha que levar anos, né? Eu tenho certeza que essa garota aí, aliás, no filme mostra, ao término da viagem do tour com ele, ela saiu diferente. Ela reviu seus valores, crenças, e mudou seu plano de ação sugestivo para a empresa, né? Então, isso que é importante. Sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de saber negociar. E vocês colocaram aqui, né? O principal de tudo está no saber comunicar, em estabelecer a empatia, estabelecer o rapport, para que nós possamos entender a posição do outro, propondo aquilo que nós entendemos que é o resultado ganha-ganha. Mas ganha-ganha num processo de demissão, nós não estaríamos falando de um ganha-perde? Não, muitas vezes não. Ele vai sair dali, se ele seguir a profissão gastronômica, ele pode ganhar mais do que ganhava, e, enfim, vai ser um ganha-ganha.
Porque ali onde ele estava, na empresa onde ele estava, ele não ia passar daquele limite. E às vezes ele não está sendo mandado embora porque ele é mau funcionário. Ele está sendo mandado embora porque eu falei lá, né, da Lever em home office, mas lá no Itaú, entre os anos 80 e 90, quando eu trabalhei, já havia reengenharia. O Roberto Setúbal já entrou fazendo isso. Tá? De 2 em 2 meses eu ia lá, ó, você tem 2 meses para escolher menos 2. Você tem tanto tempo para reduzir. Né? Por quê? Eu tinha 170 colaboradores na madrugada no núcleo de processamento de dados. Hoje ele funciona com 12, no mesmo espaço de trabalho. Então, o que aconteceu? Já estava no plano daquilo ser absorvido e reduzido. E é muito difícil escolher. Eu tinha lá um cara casado com 3 filhos, mas ele não era o mais produtivo. E eu tinha lá um solteirão altamente produtivo, mas que não tinha um passarinho para dar água. E como que você toma essa decisão? Se você tem que manter a produção, você não pode ser filântropo, né? Porque o banco não é seu, não é nem para manter seu cargo, é porque você está cumprindo ordens. Então, o que você faz? Dá feedback o máximo. Naqueles 2 meses, eu tentava uma reação da pessoa. Se ela não vinha, eu era obrigado a ficar com o mais produtivo. Isso não é fácil, né? Não é bom para ninguém, não recomendo a experiência. Até acho que todos nós devemos passar, porque aprender é importante, mas aprender preparado é muito melhor. Colegas, obrigado pela participação. Nós temos um tempo a administrar. E aí vamos agora para as fases de conclusão. Deixa eu ver aqui, só o que está escrito. Assim, é com relação à empresa, né? As empresas... É normal, viu, gente? É uma empresa familiar. Eu tinha um diretor que dizia: o mesmo criador de sucesso é o autor do fracasso. E isso é uma verdade, tá? Principalmente na pequena e na média empresa. Então, vamos lá. Nesse gráfico, onde nós temos uma visão cartesiana, empenho pelos interesses deles, né? Em função de empenho pelos nossos interesses, que é o que se tem dentro de um ambiente de trabalho, nós teremos, se não fizermos nada, o perde-perde, evasão, e eu diria, nos tempos atuais, inevitável quebra da empresa. Se você for um humanista e for, né, um idealista, não, vou fazer o melhor pelos meus funcionários, mas se esses funcionários não fizerem o melhor por você, você vai conseguir a conciliação, mas eles não vão ter o maior desempenho e nós vamos ter problemas na sobrevivência dessa empresa. Por outro lado, se você for extremista ao contrário e for focado em resultado, desmerecendo e desvalorizando o ser humano, você vai para a posição de ataque. E aí você vai desmotivar os colaboradores de outra forma. Só quer resultado, dá aquelas metas imbatíveis e que o colaborador sabe que é imbatível, e com isso ele não vai ganhar mais por isso, né? Ele sabe também, e aí você vai ter um processo de desmotivação, né? Não apenas de mas de um grupo, interno ou externo para vendas, etc. E aí o ideal, né? Busca de ganhos mútuos, que é você buscar o equilíbrio entre os interesses dos clientes internos e externos e os interesses da empresa. Né? Esse é o ganha-ganha. Os ganhos mútuos representam o ganha-ganha. Mas a chave, nós já vimos, né? É em conhecer a nós mesmos. Se nós não conhecermos a nós mesmos, como é que nós vamos entender os outros? Né? E aí nós não vamos conseguir ter essa inteligência emocional. Leiam um livro do Howard Gardner, ou Daniel Goleman, né? Inteligência emocional, tem inteligência emocional no trabalho, tem foco. É a tese de doutorado dele, esse é original, mas ele já foi revisto e aprimorado. Vale a pena. Tem e-book, tem áudio, mas entendam que esse é um diferencial competitivo excepcional no mundo atual. Não é o sangue de barata, não é ter gelo das veias, é justamente saber controlar-se, principalmente em situações de conflito grupal. E é claro, né, ética.
respeito, igualdade, valores, direitos, são palavras-chave para que nós possamos chegar realmente na colaboração. E a colaboração, né, é a competitividade administrada. Assim como o conflito administrado faz crescer, a colaboração, que é a competitividade administrada, controlada, ela também faz crescer. É o melhor dos mundos, né? Nós temos aí o Ian Duzer, que é um professor de dupla cidadania francesa e portuguesa, formado em Harvard também. Hoje ele está na França, está em Paris. Ele dá aula lá, fica um período lá, fica um período aqui. Aqui ele dá aula na GV. E tem um livro, ele já chama um processo híbrido, que procura considerar outras coisas que o modelo de Harvard não considerou, chamado Negotiation. Então, temos um livro da FGV, o novo livro adotado, o e-book adotado para negociação e administração de conflitos. Ele é do Ian Duzer e da Teresa Espíndola, e que são estudiosos da área e que dão aí uma nova perspectiva, que passa, é claro, pela inteligência emocional e pela colaboração acima de tudo. Assim, nós conseguiremos, colegas, a chamada negociação ganha-ganha. Mas, acreditem, nós temos muito mais a falar. A disciplina tem 24 horas aula, né? E nós teremos muito a estar trabalhando juntos. São didáticas, como eu disse, que vão, né, da negociação simples até a negociação mais complexa. Eu tenho uma lá que parece essa pandemia que nós estamos vivendo. Os grupos têm que negociar em benefício da humanidade, e os dois têm metas semelhantes. É algo muito legal, né, que faz com que a nossa experiência em sala de aula ou no ambiente síncrono de uma plataforma Zoom seja muito bem aproveitada, seja geradora de legado para todos vocês. Agradecendo a todos pela participação, pela interação, né? Nós vamos passar a palavra ainda para a nossa colega Patrícia, que vai estar falando um pouquinho conosco. Eu estarei aqui também à disposição de vocês para as dúvidas que se fizerem necessárias, tá? No mais, sucesso profissional, felicidade pessoal. Muito obrigado. Aí o meu e-mail, professor.mauro.souza179@gmail.com. Nele vocês conseguem falar comigo, ou melhor, escrever para mim. Eu estou à disposição de vocês para aquilo que for necessário. Obrigado mais uma vez a todos e a Decision pela oportunidade. A música é linda, viu? Mas vou ter que tirar. Professor, muito obrigada. Eu acho que Patrícia não, Bárbara. Bárbara. Não tem problema. A Bárbara, que é Bárbara, né? Desculpa, Bárbara. Imagina, professor, que é isso. Eu lhe agradeço já de antemão aqui a presença, de ter participado dessa nossa aula, dessa aula experimental, dessa exposição. Acho que foi ótimo. Deu para o pessoal entender bem em relação às ferramentas do Zoom que a gente vem trabalhando, né? Sim. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho, até pegando o gancho que o professor trouxe para a gente, né? A gente sabe que o momento que a gente está vivendo não está fácil, né, professor? As dificuldades de mercado de trabalho, competitividade que espera. Diferenciais, então, né? Precisa estar preparado, né? Então, um diferencial de currículo, um diferencial de formação, ele conta muito lá fora, né? Então, eu acompanho de perto, né? Eu tô à frente do setor comercial e eu acabo acompanhando muito de perto esses profissionais altamente qualificados que acabam passando, principalmente agora, nesse momento de pandemia, por uma recolocação de mercado, né? O conhecimento é a base do desenvolvimento humano, né? Econômico. E se tu tá aqui hoje, né? Durante essas 2 horas que a gente conversou aqui um pouquinho, faz parte de um seleto grupo de pessoas que quer aplicar o conhecimento efetivamente na prática. Como eu falei no
está empenhada em buscar trazer diferenciais avançados para todos os nossos alunos em tempo real. Então, foi uma das primeiras, quando estourou a pandemia, a se o Zoom, a se posicionar em relação a essa nova tecnologia. O MBA, como todo, ele evoluiu, né? E nesse momento a gente está oferecendo um novo formato, mais completo, flexível, mas com a mesma qualidade da certificação FGV. O MBA de Gestão Comercial é uma das formações mais requisitadas da FGV. Por isso, hoje, a gente tem 2 turmas ainda, professor. A gente teve que abrir mais 2 turmas, mesmo com a pandemia. Eu tive que abrir 2 turmas ainda para o segundo semestre de 2020. Eu tive turmas no primeiro semestre e vou ter turmas agora para o segundo semestre. Parabéns. Mas, como vocês devem imaginar, eu tenho uma limitação de vagas, né, professor? As turmas, elas têm uma limitação, tanto no Zoom quanto no presencial. Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, a gente não pode lotar as salas de aula, né? A gente tem essa consciência. E um detalhe, as salas de vocês estão entre as mais modernas. É verdade. Juntamente com a FGV, tá? Não é aqui falada, mas é verdade. Todos os professores comentam. A sala de aula tem modelo inovador, modelo internacional. É verdade, professor. Perfeito. Mas mesmo assim, a gente não vai poder lotar a sala como a gente tinha antigamente, né? Mas, assim, para que vocês comecem o MBA esse ano, a gente está com essas 2 oportunidades de turma abertas para esse segundo semestre. Para trazer um diferencial ainda maior, como vocês aceitaram o nosso convite para participar dessa aula, a gente vai oferecer uma condição realmente muito boa para vocês ingressarem nessas turmas. E vocês podem escolher, não tem problema. Eu tenho uma que ela é quarta e quinta, a outra é sexta e sábado, a gente tem que ver ali questão de datas. Reforço, a gente tem um limite de vagas e o prazo, né? Pois esse diferencial competitivo, diferencial de desconto, ele só será autorizado até a próxima terça-feira à noite, tá? Então, terça-feira à noite, se estava em dúvida ainda no feriado, terça-feira entra em contato com a gente faz a Dia 8, né? Não tem problema. Dia 8 de setembro. Essa oferta ela não está aberta ao público. Hoje o público tem 15% de desconto, o grande público, e vocês que estão assistindo a nossa aula hoje têm 20% de desconto. É um baita desconto. O professor sabe do valor agregado. Estou admirado, é verdade. Admirado pela FGV, totalmente. Totalmente. Tirando a graduação, né? Tudo que eu fiz depois foi na GV. Exatamente. Então, essa oferta ela não está aberta ao grande público, só quem assistiu efetivamente a aula, tá? E se inscreveu para essa aula de hoje. Gabi, tu pode me ajudar e colocar o link para baixar o programa completo do curso de GCOM, por favor? Ela colocou já, hein? Já colocou. A Gabi é muito boa. Gabi, obrigada. Pessoal, corre, como eu falei, as vagas são limitadas, são escassas, o prazo também, e a gente quer ter vocês como nossos alunos, né, professor? Eu quero, se possível, encontrá-los novamente em sala de aula para outras emoções. É verdade. Então, assim, se vocês sempre quiseram fazer FGV, a oportunidade é essa. A oportunidade está muito boa mesmo. Eu tive uma aluna da semana passada de gestão empresarial, ela me ligou apavorada, assim, Bárbara, 20% eu não vou conseguir nunca mais, né? Deu nunca mais. E daí, então, a gente fechou. Então, finalmente, a oportunidade chegou, pessoal. Eu vou ficar mais um pouquinho em sala, se alguém... A Rosângela tem uma pergunta, Bárbara. Claro! Deixa eu abrir aqui. Ela levantou a mãozinha aqui, raise hand. Pode falar, Rosângela, libera o teu microfone. Ela não estava conseguindo ver. Não. Ela não estava conseguindo ver o link, ela está escrevendo aqui. Tá. Conseguiu baixar, Rosângela? Show. Conseguiu agora, conseguiu. Perfeito. Eu também deixei meus contatos no chat, colegas. Tem meu WhatsApp, é claro que as questões comerciais serão com a Bárbara, com a Gabriela, mas tudo que eu falo, tá, gente? Isso aqui é conversa pós-aula, tá? Eu não estou aqui dizendo que esse contato é para qualquer tipo de negócio, pelo contrário, isso nós, professores da FGV, temos como norma de ética e conduta. É para falar mesmo, tem alguma dúvida sobre isso, sobre aquilo, com relação ao contexto, posso indicar livros, posso estar fazendo algum aconselhamento, enfim.
mas vocês vão ter uma experiência incrível no MBA em Gestão Comercial da FGV. Posso falar de alguns MBAs com conhecimento de causa, e o Vilhena, que não pôde estar presente por outro compromisso, é o nosso coordenador e é muito, muito seletivo, muito competente, conhece a fundo o seu time de professores. E vocês receberão aqui, né, na Decision, que já tem tradição disso, com certeza, os melhores professores do Brasil, tal qual acontece nos núcleos São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, né? Temos o núcleo Brasília também, mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Pessoal, se alguém tiver Bárbara, uma pergunta. Claro. Boa noite, tudo bem? Bárbara, o desconto, por exemplo, para ex-aluno FGV, ele é acumulativo com esses 20%? Oi. Eu acho que a Bárbara, ela caiu o sinal dela, tô vendo aqui que a imagem dela trancou, então eu vou responder por ela. Joel, foi que perguntou? Isso. Uhum. Joel, não, o desconto ele não é cumulativo, tá? O desconto esse de 20% ele é o único e ele é só para essa faixa, essa data que a Bárbara deu mesmo, até o dia 8 de setembro, até terça-feira da semana que vem. Respondi tua dúvida? Respondeu, sim. Muito obrigado. Nada. Deve ter caído o contato da Bárbara. Isso, deve ter caído a internet dela. Mais alguma... Ah, aqui, Ela está voltou. voltando ali, ela está voltando. Voltou. Bárbara, já foi respondido, tá? A Gabriela respondeu aqui. Conecta, liga o microfone, Bárbara. Maravilha, estou ligada agora. Fiquem à vontade para estar perguntando. Alguma dúvida com relação ao curso, às disciplinas? São 18 disciplinas. Não tem mais o trabalho de conclusão de curso. Não chorem, né? Não precisam se desesperar por causa disso, né? Mas olha, tem o quem pessoal fez que fala festa, que foi um alívio, né? Sim, a maioria vê isso com alívio, né? Nós, inclusive no modelo síncrono, né? Se houverem alguma disciplina síncrona que vocês estarão fazendo, o modelo de avaliação através de trabalho, né? Em trabalhos em sala e trabalho final, que é avaliado pelo professor, né? Quando voltar ao presencial, nós retornamos às provas, provavelmente. Eu acho que eu estou com saudade das provas. Eu estou fazendo gestão estratégica econômica de negócio e é um trabalho mais puxado que o outro, porque o professor do FGV, ele puxa mesmo, né, pessoal? O pessoal pensa, é verdade. Tanto é que talvez há uma tendência aí a ficar com os trabalhos, né? Eu também dei aula já em estratégia econômica, eu dei liderança. Legal. E aí o que acontece, né? O trabalho pode ser, né, mais, digamos, não difícil, né? Porque você viu tudo que é pedido, ninguém vai pedir algo fora do que foi dado em sala, mas eu diria que o exame dele, né? Eu diria ter quantidade mínima de folhas, etc. Ele tem até um conteúdo mais denso do que a prova. Tem um prazo maior também, né? E um prazo maior, mas são trabalhos bem puxados. E é isso que faz o grande diferencial de um profissional da FGV, né? Porque o pessoal sabe que os currículos, quando são avaliados, eles sabem que quem passou pela FGV realmente foi cobrado, né? Exatamente. E o Agenilson está colocando aqui, fiz gestão estratégica e econômica de negócios, realmente um curso muito completo. Na verdade, esse é um MBA em geral para quem já fez um outro MBA, tá? É um MBA acima dos MBAs. Ele é bem completo mesmo. E eu tive a oportunidade de participar não como aluno, mas como professor. Bem legal. E é isso. Eu acredito que a experiência FGV... olha só, o LinkedIn, por exemplo, ninguém está atrás aqui só de título, né? Eu acho que nós temos que entrar numa sala de aula em busca de troca de experiências, de benchmarking, de sair de sala e aplicar alguma coisa nova nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, agregando valor, podendo crescer e fazer crescer.
mas, sem dúvida alguma, né, é um diferencial no LinkedIn, é a marca mais procurada por aqueles cabeças dos RHs, né, que inclusive vão atrás de pessoas que estão contratadas. Uma coisa interessante, Bárbara, né? Nesse de pandemia, eu até participei semana passada de um evento, um debate, e nós estávamos falando sobre isso, né? Algumas vagas não têm, demoram um mês para ser fechadas. E outras vão buscar pessoas que estão empregadas. Isso significa o quê? Existe um grande percentual de oportunidades, mesmo com os adventos da pandemia, mesmo com tudo que de negativo possa ter acontecido e impactado a vida não só dos brasileiros, mas de todo o planeta, né? Todos os terráqueos. Então, é algo que realmente, né, o diferencial competitivo. Agora, é claro, né? Não é só ter o certificado lá, né, Bárbara? É verdade. Aproveitar o curso, né? E essa é a diferença entre aqueles que, né, se dedicam e aqueles que nem tanto. Então, claro que os primeiros estarão galgando os principais cargos. É verdade, sem dúvida, professor. Eu acho que não tem nenhuma dúvida mais. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão a gente já vai encerrando, então, eu estou preparado até a meia-noite aqui, ó. Não tem problema. Até a Gabriela fez uma programação, eu falei, ó, aumenta as horas aí, porque vai que o pessoal entusiasma. Não, mas às vezes acontece, né, professor? Ontem então, a minha aula foi até 11h10. Eu disse, não, meu teve, Deus, a minha última aula foi quinta, sexta e sábado, né? Em outra conveniada. Terminou sábado normal, né? Das 8 às 17h40, uma hora de almoço. Terminou 18h20. Nossa! Mas porque a turma quis, foi ficando. E, tava enfim, boa. Graças a Deus, né? Foi bom. É muito isso aí, professor. Interpessoal e corporativa. Trabalho com gestão de pessoas, trabalho com liderança, desenvolvimento de carreira. E bem completo. Para desenvolver esses temas para vocês também, se vocês quiserem novas aulas experimentais. Perfeito, professor. Gabi, eu acho que a gente pode encerrar,